Olá, igreja, eu sou o Leandro, discípulo de Jesus, casado com a Cris, também discípula de Jesus. Somos pais da Helena, da Alice e da Esther. As meninas estão crescendo, Helena com 11, Alice com 9, Esther com 6. Sempre nessa hora eu paro um pouquinho para não errar as idades ou não confundir ali, mas essas são as idades atuais. Gosto de falar que à medida que a gente vai aprendendo com Deus a sermos pais, Ele vai nos ensinando continuamente a sermos filhos, né? E a percebermos o quão necessitado nós somos da presença santa dEle, contínua dEle, da direção dEle nas nossas vidas. Nós estamos muito animados em Jesus para vivenciar essa série que começamos no domingo passado, essa série Santifique-se, e essas imagens visuais vão ganhando a nossa atenção também. Deus vai comunicando com a gente o convite dEle e a direção dEle para que nós nos consagremos, né? Para que nós preparemos o coração, o solo do nosso coração, para que Deus faça coisas grandiosas no nosso meio, a partir da presença santa dEle. Então, que o meu e teu coração possam ser terra fértil, para que Deus possa manifestar mais da presença dEle. Porque Ele quer, Ele tem feito, e Ele quer continuar fazendo maravilhas no nosso meio, na nossa igreja local, mas no reino de Deus, como o André orou hoje pela manhã, né? Não tão somente no nosso meio, mas falando agora para a nossa igreja. Nós acreditamos que Deus tem algo muito especial, e que Ele tem feito isso no nosso meio, mas a nossa parte é cada vez falar: Deus, mexe no solo do meu coração. Mexe nas incertezas, nas inadequações, mexe no orgulho do meu coração. Texto de Oséias, capítulo 10, versículo 12, diz assim: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado. Pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Quero te convidar que essa possa ser a oração que nos acompanhe por essa manhã. Nós vamos ir meditando na palavra de Deus e deixe que a palavra seja viva no teu coração. Ontem estivemos como igreja também, como família e amigos, num casamento do Fernando e da Kai, que intercalou momentos de chuva e sol durante a celebração do casamento. E como é forte essa imagem viva, né, do quão o solo precisa do arar, da chuva, para que se torne terra fértil, né? Então, que se você perceber em alguns momentos, eu gosto às vezes de orar usando o meu corpo nesse sentido. Se você perceber que em algum momento seu coração começar a endurecer por alguma outra circunstância, se você se sentir à vontade, coloque a mão no seu coração, coloque a mão sobre a sua mente. Deus, mexe de novo aqui, está endurecendo, né? Estou ficando resistente. Deus, mexe de novo, passa o arado, que essa possa ser a tua e a nossa oração também nessa manhã. A gente conversou na semana passada, Tércio e Martinha estão em Londrina, com o casamento da sobrinha do Tércio e da Martinha. Iniciamos na semana passada, então, essa série Santifique-se, que vai nos acompanhar durante algumas semanas, e a gente está com a expectativa centrada em Jesus, de que Ele fale coisas profundas e resoluções possam ser tomadas nesse tempo. Não um acúmulo de conhecimento, não um acúmulo de novidade, mas que sejam a palavra viva no nosso meio, possa nos conduzir a resoluções profundas também. E a gente usou essa imagem, o Tércio usou essa imagem de que quando nós iniciamos a nossa vida com Jesus, trata-se de um novo nascimento, mas de uma nova jornada, né? E essa imagem da jornada e de uma mochila, que quando nós começamos esse novo nascimento, essa nova jornada, a nossa mochila da vida, nós já estávamos trazendo nessa mochila coisas que já não deveriam mais estar lá. Coisas que te fazem mal e me fazem mal, coisas que fazem mal para as pessoas próximas que estão próximas da gente, itens que desagradam o coração de Deus, que não geram satisfação ao nosso Deus. E aí o convite na semana passada foi compreender isso, que tem coisas que são pecados e que rapidamente devem ser tiradas da nossa mochila, e tem outras coisas que talvez nem sejam pecado, mas estão atrapalhando, não estão ajudando para que você e eu possamos
trilhar essa jornada para que a gente possa voar mais alto, que a gente possa subir a montanha, que a gente possa, a cada dia, chegar na presença de Deus e viver os desígnios e os propósitos que Deus tem para cada um de nós. E aí a pergunta da semana passada foi essa: como é que está a tua mochila da vida? A mochila espiritual relacional, como está a tua mochila? Do que ela está cheia? Eu não sei se você tem... mochila está presente no meu dia a dia, é a forma como eu gosto de me movimentar, então essa imagem para mim comunica demais, né? Porque no dia a dia eu estou com ela, às vezes eu esqueço de alguma coisa importante, às vezes eu levo coisas que já não deviam mais estar lá, né? E depende da etapa de vida também, por vezes, né? Agora as gurias já passaram dessa fase, mas às vezes eu chegava numa reunião e aí vi que ainda tinha uma fralda que estava na... Fralda limpa, gente. Não, fralda suja daí é demais. Era uma fralda limpa, né, que eu tinha colocado porque ia sair um outro dia com as gurias, enfim. Você tem revisado a sua mochila? Ela está de acordo com o teu momento de vida, com a tua etapa de vida atual? Ou tem um monte de sujeirinha lá que tem que ser descartado, né? Papel e coisas que já não devem mais estar lá. Enfim, que essa imagem possa dialogar com o teu coração, com a tua mente, por mais que não seja a mochila que você use no dia a dia, mas que Deus possa usar para a tua compreensão. O que você tem que tirar e o que você deve colocar mais de santidade e que ainda não está na tua mochila. Algo que vai fazer falta, algo que é necessário. O que você deve preencher com mais santidade da presença de Deus. E é bem importante, porque daí nesse momento de revisar a mochila, o convite foi que a gente não fizesse isso por conta própria. Que a gente, sempre que eu olho para a Kelly, eu lembro que eu preciso às vezes falar mais devagar, né, Kelly? Estou calmo, vamos lá, vamos juntos, Kelly. A gente precisa revisar a nossa mochila e aí não fazer isso por conta própria é bem importante. Não caminhar apenas na perspectiva do autoconhecimento, mas também, e principalmente, a partir do conhecimento do alto. Então, o convite não é para que você, como o Tércio fez na semana passada, olhe a mochila por conta própria, mas com a presença de Deus. Fale: Deus, vamos revisar minha mochila? Eu preciso do teu olhar, eu quero o teu olhar. E essa palavrinha tem mexido comigo nas últimas semanas. Eu quero o teu olhar e eu preciso do teu olhar na minha mochila. E aí a gente não faz só uma autoavaliação, mas faz uma avaliação do alto. E quando a gente faz esse convite para o Deus Santo, é muito importante a gente entender que Ele está profundamente comprometido em nos conduzir nessa jornada de santidade. Ele é o agricultor presente nessa terra que precisa ser arada, é a presença dEle que é santa. Texto de 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, nos lembra profundamente disso. Diz lá que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 24, ele nos lembra de algo muito especial. Aquele que os chama é fiel e fará isso. No Aerodinâmicos, hoje pela manhã, as nossas crianças estão sendo ministradas sobre esse atributo, essa característica de Deus. Deus é fiel e Ele fará isso. Está percebendo a importância de não olhar na mochila por conta própria? Porque se tu olha por conta própria, tu pode se encher de si mesmo e falar: cara, estou pronto, estou bem, estou preparado, eu nasci pronto. Né? E você pode se encher de si mesmo. Ou você pode se encher de si mesmo na autopiedade. Falar: puxa, eu não tenho isso, já não devia ter isso há muito tempo, eu não vou nessa jornada. Mas quem faz essa jornada ser real em nós é o próprio Deus fiel. E Ele fará isso acontecer para a glória dEle, e Ele nos convida a viver essa jornada. O convite, então, é que a gente deixe Deus examinar de fato a nossa mochila. E nos lembrar disso, gente. Santificação, ela é uma escolha pessoal, mas ela não é solitária. Isso é bem importante a gente compreender. É uma escolha pessoal.
A Cris não pode escolher por mim, eu não posso escolher pela Cris. É uma escolha pessoal, mas isso não acontece de forma solitária. Acontece a partir da escolha pessoal, na dinâmica das conexões interpessoais. Isso é profundo a gente compreender e entender. Por isso que estamos juntos tratando desse tema, para que cada um resolva viver isso, mas viva na dinâmica relacional. Quando a gente conversa sobre isso, e foi um dos pontos da semana passada, é importante a gente entender a alegria como algo presente nessa jornada. Tem sim a escolha, as renúncias que precisam acontecer, mas é importante nós entendermos a alegria que está presente. Como tem sido importante eu ouvir esse convite de Deus nas últimas semanas. A alegria é um item presente na mochila de todo discípulo de Jesus que quer trilhar essa jornada da santidade. Romanos capítulo 14, versículo 17, é um texto que está sendo dito sobre outro contexto ali, e aí a palavra de Deus vai para a essência. E aí fala assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Vamos para a essência? É isso que está sendo dito nesse momento. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem uma música que fala isso, né? Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, Jesus. Este é o teu reino. Então, que isso possa também estar permeando a nossa trilha, essa nossa jornada de santificação. Na semana passada, teve um momento final que o Tércio nos convidou para uma reflexão e para responder algumas perguntas. Eu não sei se você vivenciou de responder, mas eu quero te encorajar a ir anotando pontos que Deus tem te chamado a atenção, aquilo que o Espírito quer falar de forma pessoal e íntima contigo. E foram 3 perguntas. E durante a semana eu fui abençoado junto com mais 2 homens num grupo de amigos de WhatsApp, onde um deles, um grupo de 4 homens, compartilhou as suas respostas. E com a autorização dele, com o consentimento e com a benção dele, eu perguntei, posso repartir com o restante da família espiritual? E eu queria que você pudesse perceber a força da edificação baseada em Jesus e na vulnerabilidade. Quando nós pedimos para que Deus olhe para a nossa mochila, que a gente não faça isso por conta própria. A primeira pergunta falava assim, de que maneira você olhava para a santidade até hoje? E a resposta desse amado discípulo de Jesus, centrado em Jesus e com muita vulnerabilidade e transparência, foi como um fardo, um peso, uma perda de prazeres, de alegrias, de gozo, mas ao mesmo tempo algo necessário. A segunda pergunta foi, o que você pensou do conceito bíblico de que santidade e felicidade caminham juntas? E aí eu lembrei da música que nós cantamos agora há pouco, né? Porque diz, Senhor, aqui eu te entrego, né? O meu crer e o meu duvidar. Eis aqui a minha entrega. E para mim veio a resposta desse irmão foi, ainda tenho dificuldades para crer nisso, mas quero experimentar, pois creio que é real. Pergunta 3 falava, mãos limpas, coração puro e consciência liberta. O que você precisa tirar da sua mochila hoje, com a ajuda de Deus, para crescer em santidade? E a resposta desse mano foi, preciso tirar a falta de fé, a falta de esperança, as crenças de que eu nunca vou conseguir, que o padrão pecaminoso, destrutivo, vai continuar se repetindo, que não tem como ser feliz sem esse pecado, que ele me salva nos momentos ruins e que ele eleva os momentos bons. Eu queria te convidar de novo, perceba como está o teu coração nesse momento, se ele continua terra fértil, receptiva à palavra de Deus, porque se você está aberto, você pode ser profundamente edificado pela vulnerabilidade que tem nessa fala. E se você for humilde e corajoso na presença de Deus, você pode perceber o quanto que isso nos aproxima uns dos outros. O quanto que as nossas inadequações para viver essa jornada são evidentes. O quanto que, por vezes, pensamentos de que esse padrão pecaminoso não tem como sair da tua vida, te acompanha há tanto tempo.
o quanto que às vezes a falta de fé e a falta de esperança parece que estão nos dois bolsos laterais e bem acessíveis para você tirar da tua mochila continuamente. Mas que Deus possa nos trazer o renovo de pensamento, renovo de esperança, para que Ele nos conduza nessa jornada de santidade. Como é que você tem olhado para a santidade? C.S. Lewis afirmou, e como estão enganados aqueles que consideram a santidade como algo tedioso. Quando a conhecemos verdadeiramente, torna-se irresistível. E talvez santidade para você e para mim, talvez ainda é algo como uma alimentação saudável, né? Poxa, tem muitos benefícios, mas não é muito bom, né? E aí, às vezes, vem as referências de imagens na tua cabeça, e às vezes uma comida apetitosa não é a comida saudável. E parece que às vezes santificação pode ficar nesse mesmo embalo. Mas realmente nós precisamos e queremos, de novo, lembra dessa palavra? Queremos que Deus possa nos dar a compreensão dele do que é a santidade. Para que nós possamos ser preenchidos com essa perspectiva. Nós queremos recuperar a santidade genuína e enxergá-la em toda a sua beleza. Não só os benefícios da santidade, mas que a gente possa perceber a beleza da santidade como está revelada na palavra de Deus. O que significa santidade realmente? Será um tipo errado de piedade, né? Do qual tantas pessoas fogem, se receiam e se esquivam de viver? Não. Em termos bíblicos, santidade é a plenitude moral. Uma qualidade que inclui bondade, misericórdia, pureza, perfeição moral e atitudes santas. E por causa disso, sempre devemos pensar nela, em santidade, de maneira positiva e extremamente elevada. E de novo, Deus precisa nos dar os óculos dele para que a gente possa enxergar isso de forma viva, de forma relacional também nos nossos corações. A gente vê a beleza e o esplendor da santidade em duas perspectivas que são distintas, mas elas são profundamente interligadas e complementares. Semana passada, nós vimos a característica, a perspectiva de santidade como completamente separado, você lembra? Por Deus e para Deus. Podemos lembrar isso juntos? Completamente separados por Deus e para Deus. Por Deus e para Deus. O esplendor da santidade consiste em ser completamente separado por Deus, pertencermos a Ele, mas também sermos separados para Ele, para os propósitos dEle, num relacionamento profundo e íntimo com Ele, para a glória dEle e para a satisfação dEle. Isso tudo é muito profundo. Essa perspectiva, ela dialoga e se complementa quando a gente compreende que nós somos, a perspectiva da santidade, completamente purificados por Deus. Completamente purificados por Deus. Então, essa jornada de santidade, de santificação, passa por compreender que somos separados por Deus e para Ele, e somos completamente purificados por Deus. O fato de ser puro, limpo e livre do pecado e de tudo que nos atrapalha. Como a gente viu na semana passada, esse texto de compreender Hebreus 12, 1 e 2, o pecado e tudo que nos atrapalha. Pecado também nos atrapalha, de fato, mas a palavra viva vai dizer que tem coisas que já não são pecado, mas não combinam mais. Não combinam mais, e não combina, às vezes, é um jeito de falar que não foi de fato um pecado, não foi uma palavra errada, mas não combina, não gerou vida, não encorajou, não trouxe uma perspectiva de encorajamento, não combina mais. E é isso que Deus nos convida a perceber, livre de todo pecado e de tudo que nos atrapalha. E aí, nesse sentido, ser santo consiste em refletir o caráter moral de um Deus santo. Texto de Hebreus, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos
de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você já leu o livro de Levítico, né? Provavelmente ficou pensando, né? Por que tamanha importância de Deus em transmitir todas aquelas instruções detalhadas a respeito de pureza cerimonial e purificação? Por que tantas orientações e instruções a respeito dessa pureza cerimonial? E é importante a gente compreender isso. Deus queria e quer que nós compreendamos que esses regulamentos serviam como uma lição objetiva para os filhos de Israel e para nós também. Ele deseja que a gente compreenda que Ele é santo, Deus é santo, e a santidade então não é uma opção para os que são os seus filhos. Não é Deus é santo e nós, talvez sim, talvez não. Não, Deus nos convida e nos instrui e nos capacita a viver a santidade, que é um atributo da presença dEle em nós. Deus quer que nós vivamos em santidade. Deus quer que nós saibamos, que você saiba que Ele está preocupado com toda a dimensão da tua vida, mas também com cada detalhe da tua vida. Deus está interessado nas grandes decisões, mas Deus quer santificar aquelas decisões que são pequenas. Aquelas que parece que, não, mas isso aí vamos lá, rapidinho, não tem tempo para isso. Deus quer santificar esses pensamentos do cotidiano. Deus quer santificar aquele momento onde a tua filha pede para conversar contigo e te mostrar algo que é aparentemente infantil. Mas que naquele momento Deus te lembra que não é só um assunto de um desenho ou de alguma situação que ela desenhou. Deus está ali te proporcionando um momento santo de conexão com o coração da tua filha. Naquele momento tem uma conexão de terra santa, onde Deus usa a tua vida para formar a vida dos teus filhos. É nessas pequenas decisões do cotidiano e nas grandes também que Deus quer nos mostrar a presença dEle santa. Deus quer que nós conheçamos as bênçãos da santidade e também as consequências da gente viver separado da santidade dEle, de viver na iniquidade dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, daquilo que nós queremos, daquilo que importa para mim, daquilo que eu valorizo, e à medida que eu vou fazendo isso, eu vou realmente dando passos para trás e não vou avançando no projeto que é rumo à santidade. Eu vou me afastando. Eu vou pensando mais no que eu quero, naquilo que me satisfaz, naquilo que me deixa bem, naquilo que me deixa confortável. E isso tudo faz com que a gente se afaste de dar passos no caminho da santidade. E é interessante porque ontem nós estávamos no café da manhã, fazendo um tempo de meditação na palavra ali, juntos como família, e foi legal lembrar que também é no livro de Levíticos que Deus institui as festas, né? Então, a presença de Deus que traz as orientações e as instruções sobre o cerimonial de purificação, a respeito da pureza, traz junto festas que o povo de Israel deveria viver. Ou seja, essa santidade caminha com a alegria, né? A festa das cabanas, a festa das colheitas. Celebrem quem eu sou. Celebrem quem eu sou, vivam a alegria da minha presença santa. E esses nós têm que ser desfeitos em nós, porque à medida que a gente vai pensando em santidade e o ódio com aquilo que é o pecado, a gente começa a achar que isso é uma vida tediosa, uma vida enfadonha, uma vida chata, mas não, caminham juntas. As instruções da purificação de Deus veio junto com as instruções das festas para serem feitas na presença de Deus. Lembra disso? O texto de Romanos, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Alegria. Faça um check-up do teu coração, do solo do teu coração nesse momento. Justiça, paz e alegria estão presentes aí? Se não estão, deixa o Espírito arar a terra de novo. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez que o Espírito possa arar
o terreno do teu coração e trazer justiça, paz e alegria. Quando a gente fala em Levítico, pensa, não, mas esse rigor das instruções de purificação é coisa do Antigo Testamento. Mas a linha do tempo, ela avança e vem para o Novo Testamento, e as palavras de Jesus continuam ecoando de forma viva aquilo que está no coração do Pai. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, diz, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E às vezes a gente vê ali Mateus, capítulo 5, versículo 48, não, isso aí foi Mateus quem disse, né? Não, palavras de Jesus, sejam perfeitos. E sim, continua sendo proibido a entrada de pessoas perfeitas, mas isso não é uma conformidade com aquilo que não está perfeito em nós. Porque a perfeição da vida de Jesus, da vida de Deus, que é Jesus, habita a tua vida. Isso é santo. E quer trazer pureza e perfeição no teu dia a dia, na tua vida diária e cotidiana. Um dia de cada vez. Por isso que nós chegamos na presença de Deus como estamos, mas vamos sendo transformados pela presença santa. Um dia de cada vez, para a glória dele. As palavras de Jesus continuam ecoando ao longo do Novo Testamento, em outros textos bíblicos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Conserva-te a ti mesmo puro. Puro. Conserva-te a ti mesmo puro. Aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2, 19. Romanos 12, 9. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Um parênteses aqui, Romanos capítulo 12, versículo 9. Não é pecado usar a palavra eu detesto alguma coisa, mas como a gente detesta coisa que não precisava detestar, né? Eu detesto comer comida morna. Eu detesto. Fica atento a isso, é uma forma de falar, mas talvez já não combine mais. A gente precisa detestar o que é mal. Não, mas comida morna é mal. Não, gente, é outro nível de mal que a gente está falando. Detestai o mal e apegue-se ao bem. Eu detesto ficar esperando alguém. Vamos começar a falar assim. E a palavra de Deus diz o que Deus detesta. Deus detesta a mentira. Deus detesta pés que se apressam para fazer o mal. Está lá em Provérbios. Deus detesta a discórdia entre os irmãos, a língua caluniadora, isso Deus detesta. E aí você, para não ficar olhando para a mochila do outro, você pede e fala a Deus, Deus, isso está na minha língua hoje. Me ensina a detestar isso, Deus, para que a tua presença santa mude a forma como eu falo. Que a tua presença santa tire a mentira dos meus lábios. Que a tua presença santa tire o ressentimento dos meus pensamentos e do meu coração. Deus, me ensina a detestar aquilo que é mal. E me ensine a me apegar àquilo que é bem, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. A santidade não se destina a um grupo seleto de homens e mulheres que são os gigantes espirituais. Não. Santidade é para mulheres que lutam contra a sensação de inutilidade, contra a falta de ânimo, que constantemente podem estar sendo encorajadas a alimentar a sua autopiedade e viver outras vidas apenas intercalando séries e redes sociais, séries e redes sociais, séries e redes sociais. Nada contra um hobby, um lazer bem adequado, mas séries e redes sociais, e quando vê, você deixa de viver a sua vida para a satisfação de Deus e para a glória dele, e vive outras vidas. Satisfação não é apenas para os gigantes espirituais, não. É para você, homem, que sufocado pelos prazeres e pelas preocupações da vida real, porque você não é mais um menino, você e eu somos adultos e precisamos mudar de fase, né? Que às vezes a gente fica, mas isso está difícil. Mudou a fase. Você e eu não somos mais adolescentes, e os adolescentes já assumem as suas responsabilidades, jovens também. Mudou a fase. E às vezes a gente fica, poxa, não, mas é difícil, e aí começa a legitimar aquilo que não é santo, os acessos
na internet, aquilo que eu converso, aquilo que eu vejo, porque eu tive um dia difícil. Não, isso não é santo, isso não combina com a santidade de Deus e com quem Deus é em você. Santidade é para a galera jovem que está sendo continuamente bombardeada aí, a pressão de se conformar com os padrões pecaminosos da sociedade atual, a envolver-se com formas de entretenimento e ideologias contrárias à palavra de Deus. Santidade é esse remédio que você e eu precisamos e que precisamos decidir querer esse remédio. Essa presença santa de Deus é para maridos e esposas que se esforçam para vencer a amargura, o ressentimento. É para homens tentados a fraudar imposto de renda, a caminhar a trilha da prostituição, dos prazeres passageiros, ou ao engano, a mentira, a trapaça, a corrupção. Santidade é para todos nós. Santidade é para mim, Jesus, como eu preciso, como eu quero, Jesus, a santidade da Tua presença. Todo aquele que é um discípulo de Jesus é chamado a viver uma vida santa. E aí é legal, gente, é legal, é especial, você e eu percebemos que Deus nos convida e Ele é fiel e fará isso. Ele vai nos santificar, Ele vai dar as condições para vivermos essa vida santa. É a partir do que Jesus fez na cruz e não é a partir do que eu faço. O meu ponto de partida não está centrado em mim, nas minhas capacidades, mas na cruz vazia de Cristo. As 4 provisões para a santidade: a cruz de Cristo que derrotou o pecado e todos os demônios. A cruz de Cristo que derrotou o pecado e todos os demônios. Não sei se a gente vai estar com esse texto bíblico aí, Rafa, de Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Desculpa, esse aqui eu acho que eu não havia pedido lá. Obrigado, gente. Como é bom estarmos juntos em missão, servindo. Se for possível, vamos para cá. Versículos 9 e 10. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Não sei se você também escuta vozes, né? Eu escuto vozes, gente. Como é bom quando eu identifico a voz de Deus, e ela é a voz de correção, de confronto, mas também de encorajamento, de vamos, Leandro, né, para lá. Leandro, pisou na bola, vamos recalcular a rota. Eu percebo as minhas vozes da minha carne, autopiedade, ressentimento. Geralmente são vozes que aparentemente cuidam de mim. Elas geralmente falam assim: poxa, mas não é justo o que tu está passando. O que estão fazendo contigo, Leandro? Olha isso, não está certo, não é justo. Geralmente vem com uma sensação de não é justo. E essa voz geralmente me cuida. Me cuida para a minha destruição. E por vezes você vai identificar vozes realmente de Satanás, né? Acusando, dizendo: quem é você para entrar nesse caminho de santidade? Você vai ouvir vozes malignas, com zombaria, com desprezo, e você precisa entender que o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, a cruz vazia de Cristo, nele nós temos autoridade para vencer todas essas outras vozes que causam ruído na jornada. As vozes que vão dizendo que não era para você estar nessa trilha, isso é para outro, era melhor não ter entrado nessa trilha porque está cansativo, volta, para, relaxa, descansa. E essa voz de descanso, ela é da preguiça. É diferente do descanso em Deus, e eu tenho aprendido a diferença em descansar em Deus e o pecado da preguiça é diferente, são vozes completamente diferentes.
Mas elas estão ali no meio da jornada e você precisa entender que a cruz de Cristo derrotou os pecados e todos os demônios. É uma das provisões de Deus para a santidade. O Espírito Santo de Deus, o poder que vem do Espírito Santo de Deus, é a segunda provisão. A graça de Deus. Passei mais rapidinho ali. A graça de Deus. Todo discípulo de Jesus tem um recurso sobrenatural. Graça, que nos dá o desejo de querer ser santos como Deus é santo, e o poder para sermos santos e nós não desistirmos da jornada. Então essa é a terceira provisão. E a quarta provisão, entrou mais uma ali, o corpo de Cristo. Lembra? Você não faz isso sozinha. Você faz isso na intimidade com Deus. Mas gente, como é bom quando você está caminhando, um do lado do outro, ou às vezes um atrás do outro. E você está naquela jornada e naquela trilha real da vida, um dia de cada vez. E vê que tem gente ali. E aí você olha e fala, cara, está difícil, mas o cara está aqui. Eu vou também. Não está fácil, mas eu vou também. E aí no meio dos desafios vem um sorriso e fala, poxa, está sorrindo no meio desse desafio, então tem alguma coisa realmente diferente. E a alegria da presença de Deus em meio aos sofrimentos da vida real. Elas acontecem, eles acontecem, esses sofrimentos, essas desilusões, as decepções acontecem do lado de cá. Mas a presença de Jesus, vivida no corpo de Cristo, nos impulsiona a viver essa jornada. Gente, é interessante porque é a diferença para alguém que talvez seja impulsivo. Não, você não vai pelo teu temperamento, você vai impulsionado por quem Deus é. Não é o teu temperamento que te conduz nessa resolução. Ele compõe. Deus vai te dialogar contigo no teu temperamento. Mas Deus te arranca da autopiedade para você que está parado e omisso. E Deus também te tira da tua impulsividade para você que quer ir por conta própria. Não, estou bem, jornada, estou pronto, vamos. Não, não é assim. Deus quer te conduzir em cada passo, um dia de cada vez, para a glória dEle. A gente precisa compreender essa verdade absoluta, gente. Santidade é o fruto do relacionamento de amor e obediência a Deus, no poder do Espírito Santo, experimentado pela graça de Deus no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Essa vai ser a que a gente vai acrescentar lá depois, tá, Rafa? No corpo de Cristo, porque a jornada da santificação não é solitária. É uma jornada espiritual relacional. Então, se você tirou foto, anota ali junto que está no corpo de Cristo, no final. Santidade é o fruto do relacionamento de amor e obediência a Deus, no poder do Espírito Santo, experimentado pela graça de Deus, no corpo de Cristo. E quando a gente fala no corpo de Cristo, não é aqui, tão somente quando nós estamos juntos. No dia a dia, nas ligações durante a semana, em estarmos juntos, em estar vivenciando um retiro Minha Vida Tem Jeito, em estar escolhendo um curso que estão com as inscrições abertas, a vivenciar uma célula, a uma jornada da trilha do Celebrando a Restauração, juntos, um dia de cada vez, vivendo essa dinâmica espiritual relacional. O amor de Deus por nós nos leva a rejeitar qualquer outro tipo de amor inferior ao dele, bem como todos os deleites que são temporários que o pecado pode oferecer. E aí vem uma chave importante. À medida que o nosso amor por Ele cresce, nós somos estimulados por Ele a buscar a santidade. É importante a gente entender essa balança. Não é por empenho pessoal, tão somente, mas à medida que o meu amor por Ele cresce, eu sou estimulado por Ele a buscar uma vida de santidade. E aquela imagem de talvez santidade algo tedioso começa a ser mudada em nós. Opa! Eu quero mais da vida santa de Jesus em mim. Eu quero escolher viver e trilhar o caminho da santidade. De novo, lembra? Santidade, semana passada, não é perda, é ganho. E Deus precisa desfazer esse nó espiritual, esse nó racional que nós temos de que santidade é perda, perda, perda. Não, é ganho. É ganho, ganho de alegria, ganho de paz, ganho de justiça. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Então eu quero viver e Deus tem mexido comigo, Leandro. Legal, está mantendo a responsabilidade, mas vamos querer de novo, Leandro?
Vamos querer de novo? E um sussurro do Espírito fala, vamos querer de novo? Eu quero, Deus. Eu quero viver isso, eu quero dar mais um passo, eu quero te conhecer mais, eu quero ser conhecido por ti, te conhecer e te tornar conhecido. Eu quero, Deus, que essa possa ser a tua oração e a tua resposta, porque santidade é uma resposta acalorada, alegre e amorosa ao Deus que nos ama e nos criou, para desfrutar de íntima comunhão com Ele. É o fluir de um coração profundamente grato a Deus por ter sido redimido do pecado e desejos e de viver por meio dele. Nossas filhas estavam com a Abigail, né? Filhinha do Mateus e Davi, estão ali, né? Nessa semana, e estavam numa piscina daquelas de plástico, né? E aí as nossas filhas um pouquinho maiores começaram a fazer a brincadeira do redemoinho, né? E aí começaram. E a Abigail está com 2 aninhos, não fez 3 ainda, né? E é interessante que ela estava de boia, e ela começou, e à medida que o redemoinho ia girando, ela começou a se soltar e começou a dar umas risadinhas. E aí ela é muito bonitinho, porque mistura o inglês com o português, né? O Mateus e a Vicky moravam lá, estão vivendo um tempo aqui. E foi tão bonito que chegou uma hora que ela, com a boinha, ela levantou as perninhas, né? E ela já não encostava mais no fundo da piscina. E é esse fluir da presença de Deus que nos convida a falar assim, levanta o pé, cara. Perde um pouquinho o controle, deixa eu te conduzir. Vai perder realmente a noção, a referência, mas deixa o fluir meu te trazer justiça, paz, alegria. Isso não significa que não vai ter os choros da vida real, mas deixa eu te conduzir, o meu fluir da minha presença santa, que é trazer santidade, isso gera alegria. Que o Espírito possa nos ajudar a levantar os pés, para que o Espírito possa nos conduzir nesse fluir da presença dEle, viver por meio dEle, há uma vida. 1 João 4,9 diz, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Viver. Para que não pereça, mas que tenha a vida eterna, ou seja, há uma vida para ser vivida do lado de cada eternidade, e ela vai se completar de forma plena do lado de lá, mas há uma vida santa para ser vivida aqui. Meu irmão, e quando você resolve viver uma vida santa, isso gera vida na minha vida, porque eu sou teu irmão em Cristo Jesus. E a tua escolha não é só tua. Uma escolha de santidade, de alguém que fala, cara, eu não vou parar aqui, eu vou ir um pouco além. Isso gera santidade em quem está do lado. Isso gera santidade nas gerações que estão vindo com a gente. E as gerações estão olhando e falando, opa, tem vida por ali. Eles choram juntos e se alegram juntos. É família mesmo, não é um lugar que se frequenta. Porque quem chora junto e ri junto é porque está usufruindo da presença de Jesus. E Deus nos convida a viver isso. Não é algo que cansamos por trabalho, tão somente determinação. Fomos chamados para ser santos, como Jesus. E não apenas semelhantes a Ele. Olha só, 1 Pedro 1, 14 e 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos. Vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Alguns já conhecem essa imagem, e eu acho que ela pode ser útil aqui nesse momento também, porque a satisfação que está disponível no relacionamento pessoal com Deus, essa jornada de santificação, de santidade, faz com que eu não me satisfaça mais com aquilo que não é puro, com aquilo que não é santo. Notícias de um agosto passado, algum tempo atrás, né? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda de 5 marcas de extrato de molho de tomate,
com pelo de roedor acima da média permitida pelo órgão. Interpretação de texto, você já deve ter feito a interpretação. Quer dizer que um pouco de pelo de rato é tolerado? Sim. A resposta é sim. A legislação brasileira tolera a presença não só de pelo de rato. Vamos lá, vamos se preparar. Não sei se qual é o cardápio de hoje. Mas vamos lá. Não só pelo de rato, mas também pedaço de mosca, barata, aranha, formiga, areia, pelo humano, teias e até excrementos animais, desde que estejam dentro do limite estabelecido pela lei. Quem determina este limite é o RDC 14, um conjunto de leis criado em 2014 que determina quanta sujeira é aceita num alimento. Para se ter uma ideia, 100 gramas de molho de tomate podem ter até 10 fragmentos de insetos, como formigas e moscas, ou um fragmento de pelo de roedor. Pelos de rato também são toleráveis em frutas desidratadas, chás, especiarias e achocolatados. Aquele, não vou citar as marcas, né? Mas aquele achocolatado que você tomou hoje pela manhã. Molho e extrato de tomate, ketchup, gente, gosto demais de ketchup. E outros derivados, doces em pasta, geleias de frutas, farinha de trigo, biscoitos, produtos de panificação e confeitaria, café torrado e moído, chás de menta, hortelã e orégano. Que Deus nos ajude a fazer a transição porque a gente está falando aqui. Que essa ilustração ela é chocante mesmo. O compromisso de ser santo implica em ser totalmente limpo, inteira e plenamente. Eu consegui ver um rosto. É natural que à medida que a gente lê uma notícia dessas, venha uma sensação de nojo em nós, não é? Sério? E vem, né, aquele pensamento com a sensação, e às vezes até tu passa a mão na língua já, né? Para ver se não ficou algo. E qual que é a transição que eu quero propor de reflexão? Se nós sabemos o quão temos de sujeira em nós, as minhas palavras vão ser limitadas para propor a reflexão aqui. Já nos incomodamos com aquilo que não é puro. Imagina quanto mais um Deus santo e puro, plenamente perfeito, se incomoda com aquilo que não é santo em nós, com aquilo que não é puro em cada um de nós, com as nossas intenções, com os nossos atos também, mas com as nossas motivações, com a vida paralela que a gente vai levando os nossos pensamentos, e Deus falando, isso não é santo, não era mais para estar aí. E a presença santa de Deus não quer permitir apenas um pouquinho de sujeira. A presença santa de Deus quer trazer vida santa para a glória dEle. Aquilo que Deus começa a fazer no nosso coração, começa a acompanhar o nosso comportamento externo e visível. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Gente, é óbvio que você e eu vamos cometer erros. Cometemos muitos erros, falhas, mas sempre temos em Jesus a possibilidade do recomeço. Começar de novo, um dia cada vez, admitir prontamente a sujeira e falar, que nojo. Ressentimento entrou aqui, não combina mais comigo. Deixa eu tirar. Quer uma vida santa para ser vivida, não combina mais. Lembra da graça? Completamente separado por Deus e para Deus e completamente purificado por Ele. Você gostaria de buscar isso? E você não vai buscar isso sozinho, na maneira como você comanda os seus negócios, como emprega o seu tempo, como se porta com as pessoas do sexo oposto, no modo como você trata os membros da tua família, os teus empregados, os teus chefes, na maneira como você conversa com as pessoas, como você reage às críticas, externamente e internamente também, como você gasta o dinheiro que Deus te confiou, respeitando o limite físico do seu corpo,
do descanso, consagrando a Deus dízimos, ofertas, sendo generoso no repartir, mudando seus hábitos de trabalho, ajustando as suas atividades de lazer, as suas escolhas de entretenimento. Lembra? Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, orelhinha com o que escuta. Cuidado, pezinhos onde vão. Essa não é uma música infantil tão somente. É uma música para você e para mim. Porque santidade passa por todas essas escolhas. O resultado da vida santa de Jesus era um fluir abundante de felicidade, maior que qualquer de outra pessoa. Isso era real na vida de Jesus. E assim também pode e deve ser real na tua vida, ao decidir amar a justiça e odiar aquilo que é mal. Amar aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo, aquilo que é justo. E não nos conformarmos com todo o contrário disso. Com a feiura, com o nojo que é de viver algo que não é todo esse esplendor da santidade de Deus. Por que por vezes a gente pensa que santidade é uma obrigação rígida, ou um fardo pesado, quando na verdade ser santo consiste em estar santo. Santo e livre de todo pecado e de tudo que nos atrapalha. Isso é viver uma vida de santidade para a glória de Deus. Será que um leproso, se tivesse a oportunidade de ser curado, ele se recusaria a ficar livre das suas feridas purulentas? Não. Não, você e eu podemos e devemos. A questão é, você quer? Você quer viver uma vida santa? Você quer fazer renúncias para que o maior tesouro seja a tua vida em Jesus? E não permitindo mais nada daquilo que não é santo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, nem mais a raiz de amargura, nem mais a raiz da procrastinação, nem mais a raiz do egoísmo, que tudo isso possa ser excluído, pela graça de Deus em nós. Buscar a santidade é caminhar em direção à cura, à libertação, uma alegria infinitamente maior do que qualquer ganho terreno, material. Essa afirmação achou um lugar especial no meu coração, à medida que estava estudando para compartilhar essa mensagem. Resistir à santidade ou buscá-la sem muita dedicação é perder a verdadeira alegria e satisfazer-nos com algo muito inferior à paixão por Deus, para a qual fomos criados. Resistir à santidade ou buscá-la sem muita dedicação é perder a verdadeira alegria e satisfazer-nos com algo muito inferior à paixão por Deus, para a qual fomos criados. Cedo ou tarde, o pecado vai nos roubar tudo que é genuinamente belo e desejável. Começa a ser peso morto na mochila que te cansa. E aí você não quer mais trilhar a jornada porque está pesado. Mas o pecado tem que ser tirado para que você deseje continuar essa jornada, que você queira continuar essa jornada. Como filhos de Deus, fomos redimidos para nos deleitarmos com o doce fruto da santidade, de andar em unidade com Deus, de usufruir da presença dEle, de se regozijar na sua misericórdia e conhecer a alegria de ter mãos limpas, coração puro e uma mente liberta, um dia de cada vez. A pergunta é, por que buscaríamos algo inferior a isso? Por que nos contentaríamos ou nos conformaríamos a viver um padrão que não é esse? Se esse está disponível para ser vivido em Cristo Jesus, de uma vez por todas, um dia de cada vez, para a glória de Deus. Eu quero te convidar, o teclado está aqui, já está ministrando junto ao teu coração. Obrigado, mano, por estarmos juntos. E o convite é para que você possa... As perguntas estão aí, as próximas, Rafa? Se você puder pegar o seu material, o seu celular, tem as folhinhas aí do que Deus te falou e o que você vai fazer a respeito disso. Ela estava aí na tua cadeira. E eu queria projetar contigo aqui uns minutinhos de reflexão e se você puder e quiser escrever. E
partilhe com alguém. Hoje mesmo, quando for sair, manda lá num grupo de WhatsApp ou para um amigo teu, porque isso vai gerar vida de continuidade. São 3. Vamos para a primeira? Resistir à santidade ou buscá-la, foi a que eu citei agora há pouco. Sem muita dedicação, é perder a verdadeira alegria e satisfazer-nos com algo muito... São as outras, Rafa, entrou as outras questões. Presta atenção. Então não precisa projetar lá, Rafa. Só presta atenção então. Resistir à santidade ou buscá-la sem muita dedicação é perder a verdadeira alegria e satisfazer-nos com algo muito inferior à paixão por Deus, para a qual fomos criados. Como essa afirmação ecoa no teu coração e na tua alma? Nancy é uma discípula de Jesus, autora do livro que nós estamos usando nos nossos encontros de oração dos homens e das mulheres nas quartas-feiras. E uma oração que ela fez, eu queria ler essa oração e ver se você quer fazer dela a sua oração também. Ó Deus, mostra-me mais da tua santidade. Revela-me mais da minha pecaminosidade. Ajuda-me a odiar o pecado e a amar a justiça, como tu fazes. Dá-me uma convicção mais intensa do pecado e um espírito cada vez mais quebrantado. E faça-me santo, como tu és santo. E uma segunda oração, Ellen Rose, uma médica missionária que serviu no antigo Congo, compreendendo que a santidade não é algo tão somente pessoal, mas tem repercussão na vida relacional. A oração dela foi compreendendo que não deve haver nada, absolutamente nada, em minha conduta diária, que se imitado por alguém, possa levar essa pessoa a perder a santidade. Não deve haver nada, absolutamente nada em minha conduta diária, que se imitado por alguém, possa levar essa pessoa a perder a santidade. O que Deus falou contigo e o que você vai fazer a respeito disso? Fique atento à voz do Espírito, ao sussurro de Deus ao teu coração. E em nome de Jesus decida responder a Deus uma resolução diante dele. Quero te convidar para que juntos a gente possa expressar respostas a Deus daquilo que Ele está falando com cada um de nós. Se você quiser ficar em pé nesse momento, se você quiser se ajoelhar, mas que a gente possa juntos, nessa jornada de santidade, ouvir de Deus e responder para Deus. Que essa música sendo ministrada ao teu coração possa compor o teu diálogo com Deus nesse momento, de resoluções a partir da presença santa dEle. Expresse as tuas resoluções para Deus com essa canção. Venho hoje derramar meu sorriso, meu
Eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Daqui a pouco a gente vai avançar nessa canção onde a gente vai falar, né? Abala o chão da vã tradição. Não é uma receita, não é um protocolo religioso. Só Jesus é o caminho para Deus. Só em Jesus nós encontramos o caminho para a santidade, onde a justiça e a paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o reino de Deus. Eu quero, junto com a Igreja de Jesus que está aqui, oportunizar para você que é um convidado, um alvo de amor, você que sentiu o despertar de Deus na tua vida nessa manhã, você que está compreendendo que quer iniciar essa jornada com Jesus, do novo nascimento, você que percebe, opa, essa voz aí, ela está se tornando familiar para mim. Deus não é apenas um Deus distante, um Deus criador e que está olhando de braços cruzados. Não, Deus é um Deus presente, um Deus santo que quer conduzir a tua vida. Você que entendeu isso essa manhã pela primeira vez, que você quer assumir um compromisso com Jesus, se você quer seguir os passos de Jesus, se você quer viver essa vida, essa nova vida em Jesus, eu quero te convidar a você levantar a mão nesse momento. Como Igreja de Jesus, nós queremos orar por vocês, por pessoas que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. É a voz do teu Pai que está te chamando, não é qualquer voz. Você vai ouvir vozes tentando causar ruído nessa comunicação, mas Deus está te chamando para uma jornada de santidade com Ele. Como Igreja de Jesus, nós não queremos que você trilhe isso sozinho. Nós queremos te abraçar, nós queremos orar contigo, nós queremos te receber nessa sala para orar contigo. E eu quero te convidar a compreender que quando Deus nos encontra, nós nos movimentamos a partir da voz dEle. Você que tomou essa decisão, vem aqui, nós queremos orar contigo. Dá os passos em direção a uma vida com Jesus que se estabelece um dia de cada vez. Vem para aqui, nós queremos orar contigo nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha para cá. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda a família. Seja bem-vinda, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, obrigado por novas vidas, novos nascimentos que estão acontecendo nesse momento, Deus. Nós nos alegramos com a vida.
nós nos alegramos com a vida. Deus, nós aceitamos o consolo do Teu Espírito, quando precisamos do Teu consolo, Deus, para vidas preciosas que partiram para o lado de lá da eternidade. E nós nos alegramos com a nova vida que está sendo gerada aqui, no nosso meio, nessa manhã, Deus. Muito obrigado. Obrigado que esses amados irmãos não se sintam sozinhos na jornada, mas que eles possam ser impulsionados, Deus, pela Tua palavra viva, Deus, e por uma igreja que está caminhando um do lado do outro, para a Tua glória, Deus, seguindo os Teus passos, Jesus. Deus, obrigado porque na família ninguém fica para trás, Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, nós nos alegramos com a Tua presença santa, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vocês podem passar ali que tem mais gente que quer abraçar vocês, orar com vocês nesse momento. Vocês são bem-vindos à família. Estamos juntos. E agora o desafio é para nós que somos já somos família de Deus. E você que percebeu coisas que não combinam mais. Não combina mais. Eu tenho coisas na minha vida que não combinam. Eu tenho falado de Jesus, não combina. Não é na força pessoal. Deus trouxe tudo aquilo que nós precisamos em Cristo Jesus para viver uma vida santa. Que a gente possa ser encorajado pela palavra viva, que a gente possa olhar para o lado, falar: vamos junto, vamos junto, vamos junto, uma escolha de cada vez. De novo, nós vamos entrar nessa parte da canção que diz: abala o chão. E me veio de novo a imagem da Abigail. Que a gente possa levantar os pés, perder o controle, perder a referência daquilo que não é para ter o controle. E que a gente possa viver o fluir santo da presença de Deus em nós, tirando tudo aquilo que não combina mais, tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que não é puro. Mais uma vez, quando a gente agora entrar nessa parte, se você quiser vir aqui na frente, se você quiser orar com alguém que você percebeu que está com uma raiz de amargura no teu coração e você precisa ir orar agora, aí talvez você não precisa vir aqui para frente. Você precisa virar para sua esposa agora e falar algo profundamente espiritual, que é: me perdoa, eu errei. Aí não vem aqui, ora com a tua esposa nesse momento. Se você quer vir para cá, se você quer se ajoelhar, se você quer ficar no teu lugar, mas que a gente expresse a nossa resolução espiritual para que Deus possa nos conduzir numa jornada de santidade. Que a gente busque a satisfação dEle, para a glória dEle, que a gente saia do centro, que Jesus tome o lugar dEle. Não é se relacionar com Deus para a gente sentir um bem-estar pessoal, é a satisfação dEle, a glória dEle, e no pacote isso vem e traz satisfação para nós ainda, num relacionamento íntimo e pessoal com Ele, e tudo isso para a glória dEle. Faça a tua oração e faça a tua resolução. Abala o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abala o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu
de obedecer. Eis a minha entrega. Paizão, obrigado. Obrigado por nos convidar para essa jornada contigo. Contigo, Jesus, e uns com os outros. Obrigado porque a tua presença santa nos acompanha em cada movimento, Deus. Senhor Jesus, obrigado porque amém não é tchau. Obrigado porque a tua presença santa se movimenta em nós quando nós saímos daqui. Deus, santifica as nossas resoluções. Santifica a execução das nossas resoluções, a prática, a aplicação dessas resoluções. Agora, quando sairmos daqui, quando estivermos no carro, nos imprevistos, naquilo que foi planejado e no que não foi planejado, Deus, onde almoçarmos, com quem almoçarmos, Deus, o restante do dia, durante a semana, a cada dia, a cada manhã, Deus, que nós compreendamos que essa jornada se estabelece um dia de cada vez, Deus, para a tua glória. Muito obrigado. Nós te pedimos que resoluções que foram geradas no teu espírito não sejam abafadas, Deus, sufocadas pelas preocupações e os prazeres desta vida, mas que a tua presença continue tornando o nosso coração um solo fértil para a multiplicação da santa presença da tua vida em nós e através de nós, Deus. Essa é a nossa oração que fazemos em teu nome, Jesus. Amém. Amém.